apresentei 6 itens de 12 que uma igreja verdadeiramente saudável tem. Agora, vamos para os restantes. 7º, identidade discipular. Discipulado não é uma classe da igreja que funciona num determinado horário, numa sala designada para isso. O discipulado é a vida da igreja, na qual discípulos mais maduros acompanham crentes mais recentes com o propósito de que estes aprendam a obedecer a tudo que o Senhor Jesus ensinou. E obediência não se ensina apenas com transmissão de conteúdo teórico, o que é indispensável, mas com exemplificação deste conteúdo pela vida do discipulador. É no contexto do discipulado, então, que a mensagem da Bíblia é personalizada e especificamente aplicada na vida do membro da igreja. Este é, sem dúvida, o melhor cenário para instrução, correção, aconselhamento, conforto e identificação de habilidades dadas por Deus para o serviço do reino. 8º, plantação de igrejas. Para fazer discípulos de todas as nações, é necessário que os membros da igreja estejam muito comprometidos e intencionalmente comprometidos a desenvolver relacionamentos por meio dos quais o evangelho será anunciado. Na medida que as conversões vão acontecendo, os novos discípulos precisam ser integrados na comunhão da igreja local. Esta igreja, por sua vez, não pode viver centrada em si mesma, mas buscar ativamente cumprir a grande comissão, plantando novas igrejas ao redor da cidade para que mais e mais pessoas estejam expostas ao Evangelho. E a melhor maneira de espalhar o Evangelho numa cidade, estado, país, é pela plantação de novas igrejas locais. 9º, teologia governa metodologia. Por que vocês realizam este programa? Por que os objetos do salão de reuniões de vocês estão posicionados dessa maneira? Uma igreja saudável deve saber dar respostas a estas questões. E a razão é porque estas perguntas, na realidade, estão solicitando as bases dos métodos que a igreja adota. Uma igreja saudável não toma decisões e define suas práticas com base em preferências, por melhores que elas sejam, ou com base na filosofia do vamos fazer algo porque dá certo. Não. Os métodos, a filosofia de ministério, a razão de fazermos ou deixarmos de fazer algo é teológica. Portanto, nossa teologia governa nossas metodologias. 10º, a aplicação do princípio regulador do culto. Uma igreja saudável tem uma perspectiva elevada do culto público. Consequentemente, ela zela para que o culto reflita o caráter de Deus e cumpra os propósitos que ele determinou para a reunião da igreja de Cristo. Para cumprir estes propósitos, Deus definiu objetivamente que elementos devem compor o culto público. Deus quer ser cultuado e ninguém melhor do que ele sabe o que é necessário fazer no culto para que ele fique satisfeito. Logo, uma igreja verdadeiramente saudável adota o princípio regulador do culto, que consiste das práticas expressamente reveladas na palavra de Deus para o culto cristão: orações, cânticos, pregação das Escrituras e administração das ordenanças. Espetáculos, apresentações, palestras têm o seu lugar e até o seu valor, mas não são elementos de culto e, portanto, devem ser usados em outros contextos e não na reunião solene da Igreja de Jesus. 11º, sacerdócio universal dos crentes. Todo crente recebeu um dom de Deus. É verdade que nem sempre esse dom é reconhecido de imediato. Às vezes leva um tempo. Seja como for, conhecendo ou não esse dom, o crente o recebeu para servir a Deus. Assim, se todos os crentes receberam um dom, a igreja da qual são membros deve dar oportunidade para que eles sirvam, especialmente nas áreas para as quais foram habilitados. Na Nova Aliança, não temos mais um grupo seleto de ungidos no qual não se pode tocar, nem ao qual o serviço ao Senhor é confiado. Todos os crentes devem servir.
embora alguns serviços possam ter maior ou menor visibilidade, maior ou menor autoridade, todos têm o seu lugar no reino e, portanto, todos devem ser valorizados. 12º, missionalidade. Missionalidade consiste da sensibilidade cultural que visa facilitar a compreensão da mensagem do Evangelho por pessoas que não têm nenhum contato com a igreja. Nesse sentido, a igreja considera com seriedade a cidade onde está plantada, sua dinâmica e seus movimentos culturais. Para quê? Para melhor comunicar o Evangelho. Assim, uma igreja saudável não se apressa em condenar a cultura nem corre para abraçá-la, mas a julga pelas lentes do Evangelho, de forma a identificar o bom, o verdadeiro e o belo presentes na cultura para que, a partir deles, pontes sejam construídas para chegar nos perdidos em linguagens que sejam claras para a sua compreensão das boas novas de Jesus. Diante do conteúdo dos 2 vídeos que assistiu, talvez você pergunte: todos os 12 itens apresentados estão presentes na Igreja Batista Verdade da Cruz? A resposta objetiva é não, não estão. Contudo, não termos os 12 itens não é o final da linha. A questão principal é que nós sabemos quais são os itens de uma igreja saudável e nós estamos trabalhando para desenvolvê-los. Portanto, a saúde de uma igreja não se identifica quando as marcas estão todas completamente presentes, o que por si só já seria um paraíso, mas quando a igreja dá passos concretos para que elas sejam desenvolvidas. E quanto a isso, você pode ter certeza, pela graça de Deus, nós estamos correndo atrás.